As manhãs em Lost Luna começam cedo, especialmente para aqueles que estão acostumados a acordar ao amanhecer depois de décadas trabalhando em uma rotina rígida. Eu sempre acordei às 5, mesmo quando não precisava. Velhos hábitos custam a morrer, especialmente quando não resta mais nada. Sentei-me na varanda da minha casa com uma xícara de café, preto, sem açúcar, e observei o sol nascer lentamente sobre as montanhas. Ao longe, pude ver uma torre de telecomunicações, uma das muitas com as quais passei a maior parte da minha vida. Aposentada há 3 anos, eu ainda avaliava instintivamente suas condições, imaginando se era hora de trocar alimentadores e antenas, se os trechos precisavam de uma repaginada. Meu nome é Winston Perkins, 67 anos, ex-engenheiro de manutenção de torres de telecomunicações. 39 anos escalando estruturas metálicas de 30 a 100 metros de altura, instalando equipamentos, consertando avarias e fazendo manutenção preventiva. A maioria das pessoas achava loucura trabalhar em tais alturas. Para mim, era o único lugar onde me sentia verdadeiramente livre. As torres se tornaram uma espécie de santuário para mim. Lá em cima, ninguém me incomodava. Só você, o metal, as ferramentas e o céu. As pessoas lá embaixo pareciam formigas, seus problemas insignificantes. Eu conseguia respirar aliviado lá em cima. Talvez seja por isso que lá em casa estava sempre lotado. É como se você não estivesse conosco, Winston, minha esposa Odilia costumava dizer. Mesmo quando você está aqui fisicamente, você está em outro lugar. Ela tinha razão, como sempre. Odilia me entendia melhor do que eu mesmo. Talvez seja por isso que ela aguentou isso por tanto tempo. 34 anos de casamento. 4 anos atrás, o câncer a levou rápida e implacavelmente. 3 meses do diagnóstico ao funeral. Tomei um gole de café e fiz uma careta. Estava frio. A casa estava silenciosa sem ela. Silenciosa demais. Nunca aprendi a preencher aquele silêncio. A TV não ajudava, só me irritava com conversas sem sentido. Às vezes, eu ligava o rádio, mas só para ouvir a previsão do tempo. Livros nunca foram meus amigos, ela era uma pessoa inquieta demais. Nós mesmos construímos a casa no início dos anos 80, quando Redmond era criança. 4 quartos. Estávamos nos preparando para uma família grande, mas havia apenas uma criança. Havia bastante terra ao redor, quase 1 hectare. Odilia costumava ter uma horta aqui, cultivando vegetais e flores. Agora eu só cuidava do gramado. Cortar a grama é mais fácil do que cuidar das plantas. Coloquei a xícara no parapeito da varanda e olhei para o relógio, 7 da manhã. Era hora de fazer minhas tarefas matinais. Verificar a correspondência, consertar a torneira pingando do banheiro, talvez dar uma passada na cidade para comprar comida. A vida de aposentado é uma rotina que dá vontade de escalar o muro. Às vezes, sentia falta da adrenalina que meu trabalho me proporcionava, a sensação do vento e da altitude, a vista do sol nascente do topo da torre. Lá em cima, eu sempre me sentia conectado com o mundo inteiro e, ao mesmo tempo, completamente alienado dele. Um equilíbrio perfeito para alguém como eu, alguém que nunca soube realmente se comunicar com as pessoas. Meu telefone vibrou no bolso. Demorei para atender. Ligações àquela hora geralmente não eram um bom sinal. O nome do meu filho apareceu na tela, Redmond. Nos falávamos raramente, principalmente nos feriados ou quando precisávamos resolver algum problema prático. Nosso relacionamento estava tenso, para dizer o mínimo. Eu queria que ele seguisse meus passos ou escolhesse outra profissão prática, talvez engenharia. Ele escolheu economia, depois marketing e agora trabalhava como consultor de gestão de dívidas. Sempre me pareceu um nome bonito para alguém que ajuda outras pessoas a sair de problemas financeiros em que se meteram. Sim, respondi, tentando manter a voz neutra. Oi, pai, a voz do meu filho soou estranhamente alegre. Como você está? Como está sua saúde? Estou bem. O que aconteceu? Não há nada de errado. Só liguei para saber como você está. Bufei. Redmond nunca ligava à toa. A Lilian quer vir te visitar neste fim de semana. Posso levá-la no sábado? Isso é interessante. Lilian, minha neta de 12 anos, é a única pessoa na família do meu filho com quem desenvolvi um relacionamento afetuoso, inteligente, observadora, diferente do pai ou da mãe dela. Claro, traga-a,
Senti a tensão diminuir um pouco. Já volto. Ótimo. 10 da manhã de sábado. Certo? Ok. Houve uma pausa constrangedora. Bem, até mais, disse Redmond por fim. Até lá. Coloquei o telefone na mesa e pensei. Lilian costumava me ver uma vez por mês, às vezes menos. A última visita foi há apenas 2 semanas. Será que alguma coisa tinha mudado? Meu relacionamento com minha neta tinha se resolvido. Quando ela era bem pequena, eu costumava sentar com ela enquanto Redmond e sua esposa, Thalia, cuidavam de seus negócios. Eu a levava para a oficina, mostrava como usar ferramentas, ensinava a consertar coisas simples. Ela era surpreendentemente receptiva. Aos 5 anos, ela já sabia a diferença entre uma chave Phillips e uma chave de Fender, sabia para que servia cada ferramenta na minha gaveta. Ao contrário do pai, Lilian nunca teve medo de sujar as mãos ou ralar os joelhos. Ela ouvia com interesse minhas histórias sobre o trabalho nas torres e fazia perguntas inteligentes. Quando ela fez 10 anos, comecei a levá-la para pescar. Thalia não gostou, achou inapropriado para uma menina, mas Lilian insistiu. Sorri, lembrando-me de como ela havia pescado sua primeira truta. Seus olhos brilhavam de orgulho, mesmo que o peixe mal tivesse 20 centímetros de comprimento. Olha, vovô, eu mesma fiz. E, de fato, ela mesma fez. Colocou a isca, fez o arremesso e fisgou a tempo. Eu me senti aquecido naquele momento, pela primeira vez em muito tempo. Não me lembro de momentos assim com meu filho. Redmond sempre foi diferente, mais sensível ou algo assim. Quando criança, ele tinha medo de altura, insetos, tempestades, tudo isso era parte natural da minha vida. Eu não sabia como me comunicar com ele. Odilia disse que eu era muito dura com ele, que eu precisava ser mais paciente. Mas paciência nunca foi meu ponto forte. Quando Redmond fez 15 anos, os problemas de verdade começaram. Ele começou a me xingar, a faltar à escola, a conviver com pessoas de quem eu não gostava nem um pouco. Eu tentava conversar com ele, mas as conversas sempre terminavam em discussões. Ele me culpava por nunca estar em casa, por perder todos os momentos importantes da vida dele, por não ter ido à peça da escola quando ele tinha 9 anos. Ele tinha razão. Claro, eu trabalhava muito. Às vezes, eu precisava me ausentar por alguns dias quando havia acidentes em torres remotas. Mas eu fazia isso pela minha família, para proporcionar uma vida confortável para eles. Por que ele não conseguia entender isso? Mesmo agora, depois de todos esses anos, a ideia era irritante. Nossa discussão chegou ao auge quando ele anunciou seu noivado com Thalia. No começo, não gostei dela, ela era muito educada, com ambições além de suas capacidades. Eu a vi olhando para nossa casa, avaliando-a como se estivesse estimando seu valor. Lembro-me dela dizendo uma vez: "Ah, sua casa é tão diferente." Soou quase como um insulto quando ela disse isso. Expressei minha opinião para Redmond, como costumava fazer. Ele explodiu, acusando-me de nunca aprovar suas escolhas. "Ninguém jamais será bom o suficiente para você", gritou. Odilia tentou nos reconciliar, mas era tarde demais. A ferida havia se aberto e começado a infeccionar. Só fui ao casamento por causa da minha esposa. Fiquei sentado ali, sorrindo com um sorriso forçado, apertando as mãos de pessoas que via pela primeira vez na vida. Thalia estava resplandecente em um vestido que, mais tarde, descobri que custará o suficiente para comprar um carro usado decente. Redmond parecia feliz, mas de alguma forma estranho. Quase não reconhecia aquele jovem pomposo como meu filho. Depois do casamento, nossos encontros se tornaram ainda mais esporádicos e formais. O nascimento de Lilian amenizou um pouco a situação, afinal, a primeira neta, mas a fissura em nosso relacionamento não desapareceu. Estava apenas coberta por uma fina camada de polidez, sob a qual havia um abismo de ressentimento mútuo e incompreensão. Odilia era o nosso elo. Mantivemos uma aparência de relações familiares normais por ela. Nos reuníamos nos feriados, trocávamos cumprimentos de dever, às vezes jantávamos juntos. Ela sempre sabia o que dizer e quando aliviar a tensão. Sem ela, aquele vínculo frágil praticamente desaparecera. Terminei meu café frio e entrei em casa. Precisava deixar tudo em ordem antes da Lilian chegar. Normalmente, eu mantinha a casa o mais limpa possível.
Por que se preocupar se você morava sozinha? Mas eu queria deixar a casa mais aconchegante para minha neta. Ao passar pelos quadros na parede do corredor, parei por um segundo. Odilia sorria para mim de um retrato tirado um ano antes de morrer. Ao lado, havia uma foto do nosso casamento, jovem, cheia de esperança. Quem sabia como as coisas iriam acabar? Depois vieram as fotos da escola de Redmond, sua formatura do ensino médio, nosso retrato de família quando ele tinha uns 10 anos. Nessas fotos, ainda parecíamos uma família normal e feliz. Eu me pergunto se realmente éramos assim ou se era apenas uma ilusão criada pelo fotógrafo. No quarto de hóspedes que Lilian costumava ocupar, troquei a roupa de cama, limpei a poeira e abri a janela para arejar. No criado mudo, havia uma foto emoldurada dela, da pescaria do ano passado. Ela segurava uma vara de pescar, rindo, o vento bagunçando seus cabelos. Alegria verdadeira e sem adornos é rara em nossa família. Lembrei-me da expressão de Redmond no último jantar em família, um mês atrás, tenso, nervoso, checando o celular constantemente. Thalia também parecia indisposta, embora tentasse disfarçar com sua conversa fiada de sempre. Eu não tinha prestado muita atenção nisso na época, independentemente dos problemas deles. Mas agora, lembrando-me do comportamento deles, senti uma vaga inquietação. Lilian estivera estranhamente silenciosa durante a última visita. Quando perguntei se ela estava bem, ela disse que só estava cansada, mas havia algo mais em seus olhos, ansiedade, medo. Não a pressionei. Ela poderia me contar se quisesse. Talvez ela fosse mais aberta desta vez. Algo me dizia que aquela visita não seria comum. Muito repentina, muito fora do comum. Eu aprenderá a confiar na minha intuição ao longo dos anos trabalhando nas torres. Ela havia salvado minha vida mais de uma vez e agora me alertava sobre uma tempestade iminente. Fui até o cofre escondido atrás de um quadro no meu escritório e o abri. Lá dentro estavam as escrituras da casa, apólices de seguro, o testamento que fiz após a morte de Odilia e uma caderneta de poupança. Ao longo dos anos, economizei uma quantia razoável de dinheiro. Sempre vivemos modestamente, economizando para a velhice. Agora, o dinheiro estava praticamente adormecido. Eu tinha o suficiente na minha aposentadoria para cobrir minhas necessidades diárias. Redmond sabia da economia, eu não escondia isso. Ele também sabia que a casa estava totalmente quitada e valia muito, considerando a alta dos preços dos imóveis nos últimos anos. Mas ele nunca se interessou muito pelas minhas finanças até recentemente. No último jantar em família, ele perguntou, como se fosse um acaso, se eu já tinha pensado em me mudar para um lugar menor. Por que você precisa de uma casa tão grande, pai? Dá tanto trabalho para cuidar. Respondi que estava me virando e mudei de assunto. Mas a pergunta me pareceu estranha. Fechei o cofre e coloquei a pintura de volta no lugar. Talvez eu esteja sendo cínico demais. Anos de solidão deixam um homem paranoico. Mas algo me dizia para ficar em guarda. Depois de conferir as horas, decidi almoçar. Lilia adorou minha lasanha especial, uma receita da Odilia que aprendi a fazer depois que ela morreu. Eu nunca tinha demonstrado interesse em cozinhar antes, mas estar sozinha me ensinou muito. Precisei aprender habilidades básicas para não precisar comer alimentos industrializados. Enquanto picava os legumes para a lasanha, fiquei pensando na visita da minha neta. Talvez eu devesse conversar com ela mais abertamente, perguntando se estava tudo bem em casa. Eu não queria interferir nos assuntos familiares, mas se algo estava incomodando Lilia, eu deveria saber. Nosso relacionamento com ela sempre foi baseado no respeito mútuo. Nunca a menosprezei como tantos adultos fazem com crianças. Respondi a todas as suas perguntas com sinceridade, mesmo as mais difíceis. Talvez seja por isso que ela se sentiu atraída por mim. Ela sentiu que eu a levava a sério. Terminados os preparativos, coloquei a lasanha na geladeira. Amanhã, só falta esquentar no forno. Depois, fui até a garagem para terminar um pequeno projeto que Lilian e eu tínhamos começado na última visita dela, uma casinha para pássaros com alimentador automático. Minha neta gostava de observação de pássaros e queria criar algo útil para eles. Tudo na garagem estava em seu devido lugar. Sempre fui pedante com ferramentas. Cada uma tinha seu lugar. Cada uma era mantida em perfeitas condições. Redmond costumava dizer, quando criança, que eu me importava mais com minhas ferramentas do que ele.
E havia um pouco de verdade nisso que eu não queria admitir. Trabalhar com madeira sempre me acalmou. Havia algo de meditativo em transformar tábuas rústicas em algo funcional e até bonito. Eu trabalhava devagar, com cuidado, apreciando o processo. Nesses momentos, o tempo parecia parar e meus pensamentos se organizavam. Enquanto trabalhava, lembrei-me de como Redmond e eu tentamos construir uma casa de passarinho quando ele tinha uns 8 anos. Ele era impaciente, queria fazer tudo rápido, pulando etapas importantes. Eu ficava bravo, ele se ofendia. No final, a casa de passarinho ficou torta e instável, caindo aos pedaços após a primeira ventania. Balancei a cabeça, decepcionada, e ele chorou. Odili o confortou, lançando-me olhares de reprovação. Suspirei, deixando a plana de lado. Tantas oportunidades perdidas. Tantos momentos em que eu poderia ter feito as coisas de forma diferente. Mas não se pode mudar o passado. A única coisa que restava era seguir em frente e tentar não cometer os mesmos erros com Lilian. Meus pensamentos foram interrompidos por um telefonema. Desta vez era Thalia, o que era ainda mais incomum. Quase nunca nos falávamos diretamente. Winston, olá, sua voz soava estranhamente alegre, assim como a de Redmond naquela manhã. Como vai? Tudo bem, respondi, tentando esconder minha surpresa. Algo errado? Não, estou bem. Só queria te falar sobre amanhã. A Lilian está tão animada para te ver. Tem algo especial que você gostaria que ela trouxesse? Nada. Temos tudo. Certo. Houve uma breve pausa. Sabe, Redmond e eu estávamos pensando, talvez você queira jantar conosco mais tarde, no domingo, por exemplo. Aquilo estava ficando cada vez mais estranho. 2 convites no mesmo dia. Vamos ver, eu disse evasivamente. Depende de como eu me sinto. Claro, ela concordou rapidamente. Saúde em primeiro lugar. Aliás, como você tem se sentido ultimamente? Normal, repeti. Thalia, por que todas essas perguntas? Só estou cuidando do meu sogro, ela riu falsamente. Ok, não vou mais te incomodar. Te vejo amanhã. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Definitivamente, alguma coisa estava acontecendo. Essa preocupação repentina, essas ligações estranhas. Normalmente, eles só me contatavam quando necessário, mas 2 ligações no mesmo dia? Coincidência? Acho que não. Voltei a trabalhar na casinha de passarinho, mas meus pensamentos continuavam voltando à conversa com meu filho esta manhã e à ligação da Thalia. O que eles estão aprontando? E o que a Lilian tem a ver com isso? Espero mesmo que não estejam usando o garoto para algum tipo de brincadeira. De uma forma ou de outra, eu descobriria mais amanhã. Enquanto isso, eu precisava terminar a casinha de passarinho e me preparar para a visita da minha neta, a única pessoa nesta família em quem eu realmente confiava. Se algo estivesse acontecendo, ela me contaria a verdade. Disso eu tinha certeza. Lilian chegou no sábado, pontualmente às 10 horas. Redmond a deixou no portão e, para minha surpresa, não saiu imediatamente como de costume, mas entrou. Está um belo dia, disse ele, olhando ao redor. Vejo que você ainda está mantendo o quintal em ordem. Eu corto a grama regularmente, respondi brevemente, observando Lilian correr em direção à casa de passarinhos que havíamos terminado ontem. É um trabalho árduo para alguém da sua idade, Redmond se aproximou, baixando a voz. Sabe, existem alguns serviços excelentes que poderiam ajudar na manutenção da casa. Eu poderia organizar. Dei uma risadinha. Por enquanto, eu consigo. Não sou tão velha assim. Claro, ele concordou rapidamente. Rápido demais. Só pensei que seria mais fácil para você. Lilian voltou para nós, com os olhos brilhando. Vovô, está perfeito. Você fez exatamente como combinamos. Nós conseguimos juntos, lembrei-a, bagunçando levemente seus cabelos. Redmond olhou para o relógio. Certo, preciso ir busco ela amanhã às 18 horas, como de costume. Sim, está tudo bem. Ele assentiu e, de repente, perguntou: Você não se esqueceu do jantar no próximo domingo? O aniversário de 15 anos de casamento da Thalia e eu.
Não, eu não tinha esquecido. Na verdade, é claro que sim. Os dias, principalmente os feriados, perderam o sentido para mim desde que Odilia morreu. Ah, ótimo! Vai ser uma festa pequena, só amigos próximos e familiares. Ele saiu rapidamente. Fiquei olhando para ele, sentindo que algo estava errado. Redmond nunca fora um filho carinhoso. Essa preocupação repentina com a minha capacidade de cuidar da casa, a lembrança do aniversário, nada disso fazia o estilo dele. Vovô, vamos pendurar a casinha de passarinho, chamou Lilia, impaciente. Deixei minhas suspeitas de lado para depois. Agora era a vez da minha neta. Escolhemos a árvore perfeita para a casinha de passarinho, um bordo alto no quintal. Trouxe uma escada e, embora Lilian quisesse ajudar, insisti para que ela ficasse lá embaixo. Um dia eu te ensino a usar uma escada direito, prometi. Mas hoje, é só me passar as ferramentas. Como na sala de cirurgia, ela riu. Exatamente isso, Dr. Perkins. Depois de fechar a casinha para passarinhos, desci as escadas. Lilian correu imediatamente para o alimentador para enchê-lo com as sementes que eu havia comprado no dia anterior. Observando-a, me peguei pensando novamente em como ela era diferente dos pais. Enquanto Redmond e Thalia estavam sempre preocupados com a aparência, o status e o que os outros iriam pensar, Lilian se manteve sincera e direta. Depois do almoço, enquanto estávamos sentados na varanda tomando limonada, Lilian perguntou de repente: Vovô, o senhor não está doente, está? A pergunta me pegou de surpresa. Não, por que você pensaria isso? Ela olhou para as mãos, esfregando nervosamente a pulseira de contas no pulso. É que a mamãe e o papai falam o tempo todo sobre a sua saúde, sobre como é difícil para você ficar sozinha. Como você está ficando esquecida. Senti uma onda de irritação crescendo dentro de mim. Esquecida, eu? Não há nada de errado comigo, querida. Tenho boa memória. Tenho força. Tenho minha casa em ordem. Não se preocupe com isso. Ela assentiu, mas não pareceu convencida. Por que dizem isso? Perguntei cautelosamente. Lilian deu de ombros. Não sei. Ultimamente, eles têm falado muito de você e de dinheiro. Dinheiro? É, o papai anda dizendo para a mamãe que eles precisam resolver os problemas financeiros e que. Ela hesitou. O que? Que sua casa poderia ajudar. Não entendi o que ele quis dizer. Franzi a testa. A imagem estava começando a ficar clara, e eu não estava gostando. Você não precisa se preocupar com isso, Lilia. São problemas de gente grande. Eu sei. Ela começou a esfregar a pulseira novamente. Mas estou preocupada com você. Eles estão agindo de forma estranha. Suspirei e coloquei a mão em seu ombro. Olha, seus pais podem ter alguns problemas, mas não é problema seu. E não se preocupe comigo. Eu sei cuidar de mim mesma muito bem. Promete? Eu prometo. Passamos o resto do dia fazendo coisas que ambos gostávamos. Ensinei Lilian a trocar o óleo do cortador de grama. Depois, preparamos o jantar juntas. Ela falou sobre a escola, sobre seu projeto de ciências sobre pássaros locais, sobre os novos livros que tinha lido. Em nenhum momento ela mencionou seus pais ou o comportamento estranho deles, mas eu percebi que o assunto não a deixava em paz. Depois do jantar, sentamo-nos na sala de estar. Lilian folheava um dos meus álbuns de fotos antigos e eu assistia ao noticiário da noite. Vovô, quem é essa aí com você naquela foto? Você parece tão jovem. Olhei para a foto. Eu tinha pouco mais de 30 anos, no topo de uma torre de telecomunicações recém-construída. Esta é a minha primeira torre como engenheiro-chefe do projeto, expliquei. Foi uma grande responsabilidade. Você não estava com medo lá em cima? Não, eu me sentia livre lá em cima. Ela olhou pensativa para a fotografia. Papai tem medo de altura. Sim, sempre foi. Sorri, lembrando-me de quando ele tinha uns 5 anos e o levei para o mirante. Ele estava tão assustado que chorou e se recusou a se afastar do muro. Não tenho medo de altura, disse Lilia, orgulhosa. No acampamento de verão do ano passado, fui a primeira a fazer a pista de obstáculos com árvores. Igual ao vovô, pisquei para ela. Ela sorriu,
mas então seu rosto ficou sério novamente. Vovô, posso te fazer uma pergunta? Claro. Papai e mamãe, eles estão com problemas financeiros? Desliguei a TV e me virei para ela. O que te faz pensar isso? Eles brigam por causa de contas o tempo todo. O papai chega tarde em casa e parece muito cansado. A mamãe diz que precisamos economizar dinheiro, mas ela mesma vai às compras. Lilian ficou em silêncio por um momento. E também, sabe, eu ouvi o papai falando ao telefone. Ele estava falando sobre um empréstimo que não conseguia pagar e algum tipo de hipoteca. Senti um aperto no estômago. Se Redmond realmente está com sérios problemas financeiros, isso pode explicar seu interesse repentino pela minha casa e saúde. Adultos às vezes enfrentam problemas financeiros, eu disse cuidadosamente. Mas geralmente encontram maneiras de resolvê-los. Você não precisa se preocupar com isso. Mas eu quero, disse ela, teimosa. E se tivermos que nos mudar? Isso não vai acontecer, eu disse confiante, embora não tivesse muita certeza. Seus pais vão dar um jeito. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Lilian estava estranhamente quieta. Sugeri que fossemos ao lago mais próximo. O dia ia ser quente, e Lilian gostava de observar aves aquáticas. Poderíamos levar seus binóculos e seu detector de pássaros, eu disse, e fazer um piquenique. A sugestão a animou um pouco. Enquanto fazíamos as malas, meu celular tocou. Redmond. Oi, pai. Sua voz soou tensa. Como está a Lilian? Ela está bem. Vamos para o lago. Que ótimo. Ei, escute. Eu estava pensando, por que não deixo uns papéis na sua casa hoje? Tem uma questão financeira que eu gostaria de discutir com você. Fiquei tensa. Que tipo de papelada? Nada demais, só, e ele hesitou. De qualquer forma, encontrei um bom consultor financeiro que ajuda idosos a otimizar seus ativos. Acho que você deveria conhecê-lo. Meus ativos não precisam ser otimizados, eu disse. Pai, é só uma conversa. Sem compromisso. Ele realmente ajudou muitos dos meus clientes. Hoje não, Redmond. Lilian e eu temos planos. Certo, ele disse finalmente. Então, talvez na semana que vem ou depois do nosso aniversário. Veremos. Depois da conversa, encontrei Lilian parada na porta da cozinha, me observando. Era o papai ligando? Ela perguntou. Sim. Ele estava falando sobre dinheiro de novo? Hesitei, mas decidi não esconder. É, algo assim. Lilian se aproximou. Vovô, o papai está muito estranho agora. E a mamãe também. Eles estão sempre cochichando, e quando eu entro no quarto, eles param de falar. Suspirei e sentei na cadeira, gesticulando para que ela se sentasse ao meu lado. Lilian, escuta. Adultos agem de forma estranha às vezes, principalmente quando estão com problemas. Mas isso não significa que você precise se preocupar. Mas estou preocupada com você, ela desabafou. Ouvi eles falando que você está ficando velho demais para viver sozinho. Que precisa de ajuda. Senti a raiva fervendo dentro de mim. É isso que estão discutindo pelas minhas costas? Não há nada de errado comigo, respondi com firmeza. E sou perfeitamente capaz de viver sozinha. Eu sei, Lilian assentiu. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Fomos ao lago, afinal. O dia estava lindo, com sol brilhante e uma brisa suave. Lilian relaxou aos poucos, observando os pássaros e anotando suas observações em seu caderno. Olhei para ela e pensei em como ela me lembrava de Lia, o mesmo foco, a mesma atenção aos detalhes. Depois do almoço, enquanto estávamos sentados na praia jogando pedrinhas na água, Lilian disse de repente: Não quero que você venda sua casa. O que te faz pensar que eu vou vendê-lo? Perguntei-me. Mamãe conversou com o papai sobre isso. Ela disse: A casa é grande demais para você, então poderia ser vendida por um bom dinheiro. Senti meus punhos cerrarem. É a minha casa. Eu a construí com minhas próprias mãos e não vou me mudar para lugar nenhum. Lilian assentiu como se aquela fosse a resposta que esperava. Ótimo, porque adoro vir te ver e gosto da sua casa.
No caminho para casa, Lilian cochilou no banco do passageiro. De vez em quando, eu olhava para ela, tão pequena, tão vulnerável e tão esperta. Ela obviamente sabia que algo ruim estava acontecendo, mesmo que não conseguisse identificar exatamente o que era. Quando Redmond veio buscar Lilian, decidi testar um palpite. A propósito, como estão seus clientes? Perguntei casualmente. A última vez que te vi, você disse que sua empresa estava reduzindo o quadro de funcionários. Redmond hesitou, sem esperar tal pergunta. Sabe, os tempos estão difíceis agora. Muita gente está com dificuldades para pagar suas dívidas. Como você está financeiramente? Decidi ser direto. Só por curiosidade. Você é consultor de gestão de dívidas, então deveria conseguir manter suas finanças em ordem. Redmond deu um sorriso tenso. Claro, estou no controle. Bem, é melhor irmos. Vamos, Lilian. Assim que eles saíram, sentei-me diante do computador. Odilia sempre dizia que eu era muito desconfiado, mas anos trabalhando com arranha-céus me ensinaram a confiar nos meus instintos, e eles estavam me alertando sobre perigo naquele momento. Liguei para meu antigo colega de trabalho, Vernon, que agora trabalhava como segurança no banco. Não nos falávamos há anos, mas ele me devia uma indenização por um caso em que eu havia encoberto um erro grave que ele cometera no trabalho. Vernon, aqui é Winston Perkins. Tem um minuto? Sempre para você. E aí? Resumi a situação, tentando não entrar em muitos detalhes. Você acha que eu sou paranoico? Não sei, disse Vernon, pensativo. Parece suspeito, com certeza. Principalmente porque seu filho nunca se interessou tanto pelas suas finanças antes. É isso que estou dizendo. Talvez ele tenha problemas financeiros, sugeriu Vernon. Muita gente está numa situação difícil hoje em dia. Talvez. Mas se for assim, por que não pedir ajuda? Por que toda essa conversa sobre a minha saúde? Sobre como é difícil para mim viver sozinha? Vernon ficou quieto. Tudo bem, vou ver o que posso fazer, mas não posso prometer nada. 2 dias depois, Vernon retornou a ligação. Winston, parece que seu filho está com sérios problemas. Não posso entrar em detalhes, mas ele está endividado até o pescoço. Vários empréstimos inadimplentes, problemas com a hipoteca. Senti algo apertar dentro de mim. Apesar das nossas diferenças, Redmond ainda é meu filho. Só mais uma coisa, continuou Vernon. Houve uma tentativa de obter informações sobre suas contas, não dele pessoalmente, mas de um consultor financeiro que alegou estar agindo em seu nome. É claro que, sem a documentação adequada, o pedido foi recusado. Quando foi isso? Semana passada. Agradeci a Vernon e desliguei, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Então Redmond não estava interessado apenas nas minhas finanças. Ele já tinha tentado acessá-las sem o meu conhecimento. Decidi testar outro palpite. Liguei para minha corretora de imóveis de longa data, Elelaner, que conheci quando estava comprando um terreno. Elaner, tenho uma pergunta. Alguém se interessou pela minha casa ultimamente? Talvez tenha perguntado sobre o valor. Winston, você decidiu vender a casa? Ela se perguntou. Não, só estou dando uma olhada. Ela pensou um pouco. Sabe, agora que você perguntou, houve uma ligação, talvez umas 2 semanas atrás. Um homem perguntou sobre o valor aproximado das casas no seu bairro, especialmente as construídas na mesma época que a sua. Ele te deu o nome dele? Não, mas, ela hesitou. Parece estranho, mas pensei que fosse seu filho. A voz era parecida. Minhas suspeitas se confirmaram. Redmond não estava apenas com problemas financeiros. Ele estava procurando ativamente maneiras de usar meus bens para resolver os problemas dele. E não parecia que ele fosse pedir minha permissão. Investiguei mais a fundo e descobri algo mais. Descobri, por meio de conhecidos em comum, que Redmond e Thalia estavam atolados em dívidas devido ao investimento fracassado de Redmond em um projeto comercial duvidoso e a um estilo de vida ostentoso que eles não podiam bancar. A casa deles corria risco de execução hipotecária por falta de pagamento da hipoteca, e seus cartões de crédito estavam quase no limite. Agora tudo estava se encaixando.
A preocupação repentina com a minha saúde, os comentários sobre a minha dificuldade em administrar a casa, as ofertas de ajuda com as finanças, tudo fazia parte de um plano para assumir o controle dos meus bens e resolver os problemas financeiros deles. Sentei-me na varanda, olhando para o céu noturno, pensando no aniversário de casamento de Redmond e Thalia, que se aproximava. O que eles tinham planejado? Só falar comigo sobre finanças ou algo mais sério? De qualquer forma, eu precisava estar preparada para o meu próprio bem e para o bem de Lilia. A semana anterior ao aniversário de casamento de Redmond e Thalia se arrastou de forma agonizantemente lenta. Eu não conseguia parar de pensar no que tinha descoberto. Meu filho e a esposa estavam atolados em dívidas e pareciam estar planejando usar a mim e meus bens para resolver seus problemas financeiros. Redmond ligou 2 vezes, supostamente para confirmar detalhes das próximas férias. Em todas as vezes, a conversa girou, de uma forma ou de outra, para minha saúde ou finanças. Pai, tem certeza de que consegue dirigir? Talvez eu te pegue, perguntou ele uma última vez. Ainda tenho minha carteira de motorista e consigo enxergar a estrada perfeitamente, interrompi-o. Claro, claro. Só uma oferta. Ele rapidamente voltou atrás. A propósito, você já pensou em consultar um consultor financeiro? Não, mas por quê? É só uma conversa, sem compromisso. Porque minhas finanças estão em perfeita ordem, respondi com firmeza. E não preciso de conselhos externos sobre como administrá-las. Houve uma pausa. Tudo bem, se você diz, disse Redmond por fim, com uma irritação mal disfarçada. Então te vejo domingo às 18 horas. Não traga nada. Está tudo organizado. Desliguei o telefone e pensei, ir a essa festa era arriscado, considerando tudo o que eu tinha descoberto, mas não ir demonstraria que eu desconfiava de algo. Além disso, Lilian estaria lá, e eu não queria decepcioná-la. No aniversário, passei mais tempo do que o normal me arrumando para sair. Barbei o rosto e vesti meu melhor terno, o mesmo que usará no funeral de Odilia. Olhei-me no espelho, um homem alto, ainda robusto, com cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes. As rugas, é claro, denunciavam minha idade, mas, no geral, eu parecia muito mais jovem do que meus 67 anos. Não parecia um velho frágil precisando de cuidados. Antes de partir, fiz algo que não fazia há anos. Tirei meu velho gravador do cofre. Verifiquei as pilhas, inseri um novo cartão de memória e guardei o aparelho no bolso interno do meu casaco. Esperava não precisar usá-lo, mas era melhor prevenir do que remediar. A casa de Redmond e Thalia ficava em um dos novos bairros nobres de Lost Luna, uma mansão de 3 andares com piscina e jardim bem cuidado. Era grande e cara demais para uma família de 3 pessoas, na minha opinião, mas Thalia sempre gostou de impressionar as pessoas. Quando estacionei, havia vários carros estacionados em frente à casa. Respirei fundo, preparando-me para uma noite de sorrisos falsos e conversas superficiais que eu jamais havia gostado. A porta foi aberta por Thalia, usando um elegante vestido de noite, obviamente caro. Winston, exclamou ela com fingida alegria. Que bom que você veio. Todos já estavam reunidos. Ela me beijou na bochecha com um leve perfume luxuoso e me levou para a sala de estar, onde cerca de 15 pessoas já estavam reunidas. Reconheci alguns amigos da família, o primo da Thalia e a esposa dele, e alguns colegas de trabalho do Redmond. Redmond se aproximou de mim com uma taça de vinho. Pai, que bom que você veio. Gostaria de beber alguma coisa? Não, obrigado, eu disse. Estou dirigindo. Talvez mais tarde. Ele deu de ombros. Este é Arlon Pitt, um colega meu. Ao lado dele estava um homem magro, na casa dos 50 anos, com um olhar aguçado. Ele estendeu a mão para mim. É um prazer conhecê-lo, Sr. Perkins. Redmond me falou muito sobre o senhor. Havia algo no tom dele que não gostei, como se ele soubesse mais sobre mim do que deveria. Nada de ruim, espero, eu disse, apertando sua mão. Só os melhores. Arlon sorriu. Principalmente em relação à sua carreira incrível. Trabalhar em altura exige um tipo especial de caráter. É verdade, concordei. O que o senhor faz, Sr. Pitt? Sou psiquiatra especializado em gerontologia, respondeu ele. Ajudo idosos a se adaptarem às mudanças associadas à idade. Senti meu interior se contrair.
Um psiquiatra especializado em idosos em uma festa de aniversário de casamento? Não podia ser coincidência. Uma especialidade interessante, eu disse secamente. Um trabalho muito gratificante, assentiu Arlon. Sabe, muita gente subestima o quão difícil pode ser para os idosos admitir que precisam de ajuda. Muitas vezes, é preciso trabalhar com a família para criar um ambiente seguro para essas decisões. Mal consegui conter a vontade de dizer tudo o que pensava sobre aquele ambiente seguro. Em vez disso, apenas assenti e me afastei, alegando a necessidade de cumprimentar os outros hóspedes. Vi Lilia no canto mais distante da sala. Ela estava sentada no sofá com um tablet, visivelmente entediada entre os adultos. Quando nossos olhares se encontraram, seu rosto se iluminou. Ela rapidamente colocou o tablet de lado e correu até mim. Vovô, você veio. Abracei-a, sentindo a tensão diminuir um pouco. Claro que vim. Não podia perder um evento desses. Ela olhou em volta e depois baixou a voz. Papai disse que você talvez não viesse. Que você tinha ficado, bem, esquecido. Senti a raiva fervendo dentro de mim novamente. Como você pode ver, eu me lembro muito bem de datas importantes. Lilian assentiu, ainda com cara de preocupada. Vovô, preciso de uma coisa para o senhor. Lilian, Thalia interrompeu, aparecendo de repente ao seu lado. Não incomode o vovô. Ele precisa socializar com os outros convidados. Não vou me incomodar, protestou Lilian. Por que você não sobe e se troca para o jantar? Thalia sorriu, mas havia dureza em sua voz. Coloquei aquele vestido azul que compramos semana passada na sua cama. Lilian pareceu querer se opor, mas, após um olhar severo da mãe, apenas assentiu e caminhou relutantemente em direção à escada. Ao sair, lançou-me um olhar preocupado. Desculpe por isso, Thalia se virou para mim. Crianças, sabe, podem ser tão carentes. Nunca pensei que a Lilian fosse carente, respondi friamente. Na verdade, nos damos muito bem. Thalia deu um sorriso forçado. Claro que sim. Bom, aproveite a noite. Vamos jantar em breve. Ela se afastou, me deixando perplexo. O que Lilian tinha a me dizer? E por que Thalia a interrompeu tão abruptamente? Decidi dar uma volta pela casa, fingindo apenas olhar ao redor. Na verdade, eu estava procurando uma oportunidade para conversar com Lilian a sós. No caminho, ouvi por acaso uma conversa vinda do escritório de Redmond. A porta estava entreaberta e eu conseguia ouvir claramente a voz de Thalia. Sim, ele está aqui, disse ela ao telefone. Arlon também. Tudo está indo conforme o planejado. Fiquei paralisada, ouvindo. Meu instinto me dizia que era por minha causa. Não, ele não vai concordar em falar sobre finanças ainda, continuou Thalia. Mas não importa. Vai ser resolvido hoje à noite. O Arlon já está com tudo pronto. A papelada já está na clínica. Só preciso da assinatura dele, ou da falta dela, se ele resistir. Senti um arrepio na espinha. A clínica. A papelada? Do que ela estava falando? Redmond vai colocar isso na bebida dele no jantar, continuou Thalia. Nada perigoso, só um comprimido forte para dormir. Vamos contar a todos que ele teve uma convulsão e levá-lo à clínica. Arlon já organizou tudo. Quando ele chegar lá, o médico vai atestar sua incapacidade, e teremos o direito de administrar todos os seus bens. Eu mal conseguia conter o grito. Eles planejavam me drogar com pílulas para dormir e me mandar à força para alguma clínica para me declarar incompetente. Aquilo não era mais apenas fraude financeira. Era um crime de verdade. Sim, a casa vale pelo menos 500 mil, continuou Thalia. E com as economias dele, conseguiremos pagar a hipoteca e os empréstimos. Teremos o suficiente para viver confortavelmente por alguns anos. Afastei-me da porta, sentindo o coração batendo forte no peito. O plano era claro: me embebedar, me declarar incompetente, tomar posse da minha casa e do meu dinheiro, tudo para pagar as dívidas que haviam criado para si mesmos. Meu primeiro impulso foi entrar correndo no escritório e contar a Thalia o que eu achava do plano deles, mas me contive. Era mais sensato manter a calma, sair em silêncio e depois decidir como prosseguir. Afastei-me silenciosamente da porta e me virei para sair, mas esbarrei em Redmond. Pai,
O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, claramente nervoso. Procurando o banheiro, menti. É o outro lado. Redmond apontou na outra direção. Está tudo bem? Você está pálido. Estou bem, tentei sorrir. Só estou um pouco cansada por causa do barulho. Entendo. Ele assentiu. Jantaremos em breve. A Thalia fez seu bife favorito. Parece divertido, eu disse, pensando que nunca mais tocaria em comida ou bebida nesta casa. Segui naquela direção, sentindo o olhar de Redmond em mim. Assim que ele sumiu de vista, mudei de direção e subi as escadas, na esperança de encontrar Lilian. Eu precisava avisá-la de que estava prestes a sair e talvez descobrir o que ela tinha a me dizer. Estava silencioso lá em cima. Caminhei cautelosamente pelo corredor, tentando adivinhar qual porta levava ao quarto de Lilian. Uma delas estava entreaberta, e dela saía uma música suave. Olhei para dentro e vi Lilian sentada na cama. Ela já tinha trocado de roupa, colocando um vestido azul, mas parecia miserável. Lilian, chamei baixinho. Ela se encolheu e olhou para cima. Vovô, exclamou, dando um pulo. O que você está fazendo aqui? Eu queria falar com você, respondi, entrando no quarto e fechando a porta atrás de mim. Você queria me contar uma coisa lá embaixo antes que sua mãe te interrompesse. Lilian empalideceu e olhou ao redor, nervosa, como se temesse que pudéssemos ser ouvidos. Eu os ouvi conversando, sussurrou. Papai e mamãe. Eles estavam falando sobre você e algum tipo de plano. Que tipo de plano? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Eles querem te mandar para alguma clínica. Falaram em pílulas para dormir e que esta noite seria a noite. Seus olhos se encheram de lágrimas. Vovô, estou com medo. Não quero que eles te machuquem. Abracei-a, sentindo-a tremer. Não tenha medo, querida. Eles não vão me machucar. Eu já sei de tudo e vou embora agora mesmo. Você é. Ela olhou para mim com olhos esperançosos. Estou sim. Mas preciso da sua ajuda. Quando eu for embora, seus pais vão ficar muito bravos. Podem perguntar se eu falei com você. Você vai ter que mentir. Lilian assentiu. Vou dizer que não te vejo desde que a mamãe me mandou para cima. Boa menina. Dei um tapinha na cabeça dela. Mais uma coisa. Se perguntarem se você sabe de alguma coisa sobre o plano deles, diga que você também não sabe. Não quero que você se meta em encrenca por minha causa. Certo, ela sussurrou. Mas quando te verei de novo? Essa pergunta me pegou de surpresa. Eu não sabia o que aconteceria a seguir, como meu relacionamento com Redmond e Thalia mudaria depois daquela noite. Não sei, querida, mas com certeza darei um jeito de entrar em contato com você. Prometo. De repente, ouvimos passos na escada. Alguém estava subindo as escadas. Rápido, sussurrou Lilian. Vá ao banheiro. Ela apontou para uma porta no canto do quarto. Há uma saída para o corredor por outra porta. Assim, você pode sair sem ser vista. Assenti, maravilhada com sua esperteza. Mas antes de ir embora, abracei-a com força novamente. Tenha cuidado, Lilian, e lembre-se, não importa o que aconteça, eu te amo. Eu também te amo, vovô, ela sussurrou. Agora saia. Atravessei rapidamente o banheiro e saí para o corredor, no momento em que ouvi a porta do quarto de Lilian se abrir. Era Thalia. Com quem você está falando? Perguntou sua voz áspera. Ninguém, mãe, respondeu Lilian com uma calma surpreendente. Só cantando junto com a música. Não esperei que a conversa continuasse e caminhei rápida, mas silenciosamente, até a escada. Enquanto descia, encontrei Harlan, que estava parado no corredor com uma taça de vinho. Ah, Sr. Perkins, ele sorriu. Eu estava procurando o senhor. Queria continuar nossa conversa sobre mudanças de idade. Acho que vou ter que adiar, respondi, tentando parecer casual. Acabei de receber uma ligação dos meus vizinhos e tem um problema de encanamento na minha casa. Preciso ir imediatamente. Harlan franziu a testa. Mas o jantar já vai ser servido. Tenho certeza de que seus vizinhos conseguem lidar com isso.
Desculpe, mas preciso ir, disse firmemente e segui em direção à saída. Nesse momento, Redmond saiu da sala de jantar. Pai, aonde você vai? Estamos prestes a nos sentar para jantar. Preciso ir, repeti a mesma mentira. Tem um problema no encanamento. Redmond empalideceu. O quê? Que tipo de problema? Espere, eu vou com você. Não precisa, eu disse. Eu vou ficar bem sozinha. Mas, pai, esta noite é uma noite especial, disse ele, com desespero na voz. Você não pode simplesmente ir embora. O que os convidados vão pensar? Receio que seus convidados passem sem mim. Eu já estava abrindo a porta da frente. Thalia desceu as escadas, com uma expressão alarmada no rosto. Winston, o que está acontecendo? Ele está indo embora, disse Redmond. Ele disse que está com problemas no encanamento. Que tipo de problema? Thalia olhou de Redmond para mim. Pode esperar até amanhã, não pode? Não, não pode. Saí para a varanda, sentindo meu coração batendo forte no peito. Naquele momento, Lilia apareceu no topo da escada. Ela me olhou com os olhos arregalados e cheios de preocupação. Vovô, saia daqui agora, gritou de repente. Todos congelaram. Redmond e Thalia olharam para a filha, chocados. Lilian, exclamou Thalia. Do que você está falando? Fiquei ali, atordoada com a explosão repentina de Lilian. Ela sabia que eu ia embora, então por que chamar atenção? Por quê? Perguntei, olhando para minha neta. Vá embora, por favor, ela disse suplicante. E então percebi que ela estava fazendo isso de propósito, chamando a atenção de todos para que Redmond e Thalia não tivessem a chance de me impedir discretamente. Garota esperta. Ah, senti. Ok, Lilia, estou indo embora. O que está acontecendo aqui? Redmond desviou o olhar da filha para mim. Lilia, você sabe de uma coisa? Não quero que o vovô se machuque, ela disse firmemente. Harlan saiu para a varanda. Sr. Perkins, o senhor está se sentindo bem mesmo? Talvez precise de ajuda. A única ajuda de que preciso é que todos vocês me deixem em paz, respondi rispidamente. Estou perfeitamente saudável e perfeitamente capaz de cuidar de mim mesma. Com essas palavras, caminhei rapidamente até o meu carro, sentindo os olhares de todos os presentes. Ao sentar ao volante, dei uma última olhada para a casa. Lilian estava na varanda, sua pequena figura em seu vestido azul parecendo tão vulnerável entre os adultos, mas havia uma sensação de determinação em sua postura. Liguei o carro e fui embora, sabendo que havia depositado minha confiança na pessoa certa. Lilian havia me salvado do destino que seus pais haviam preparado para mim. Agora era minha vez de protegê-la das consequências de seu ato de coragem. Dirigi para casa, agarrando o volante com força e tentando evitar que minhas mãos tremessem. Os acontecimentos daquela noite se repetiam na minha cabeça como um filme de pesadelo. Meu próprio filho e sua esposa planejavam me drogar com pílulas para dormir e me internar em um hospício por dinheiro, pela minha casa, para resolver seus problemas financeiros. Por um segundo, cheguei a me perguntar se talvez eu estivesse mesmo perdendo a cabeça. Talvez eu tivesse interpretado mal a conversa que ouvirá, mas não, estava muito claro. Thalia estava falando sobre pílulas para dormir, sobre a clínica, sobre papelada, e Lilian ouviu a mesma coisa e me avisou. Não podia ter sido coincidência ou fruto da minha imaginação. Quando cheguei em casa, eram quase 21 horas. A primeira coisa que fiz foi verificar as portas e janelas, certificando-me de que tudo estava bem trancado. Depois, tirei meus documentos mais importantes do cofre, o testamento, a escritura da casa, os extratos bancários. Tudo parecia em ordem, mas isso não significava que eu estava seguro. Sentei-me à mesa da cozinha e tentei organizar meus pensamentos. E agora? Redmond e Thalia deviam ter percebido que seu plano havia sido descoberto. O que fariam em seguida? E, mais importante, como eu protegeria a mim mesma e a Lilia? Depois de pensar um pouco, decidi ligar para meu velho amigo Malcolm Reeves. Nos conhecíamos desde o ensino médio, mas não tínhamos nos falado muito nos últimos anos. Malcolm havia se tornado um advogado de sucesso, especializado em direito de família. Se alguém pudesse me ajudar nessa situação, era ele.
Apesar do adiantado da hora, Malcolm atendeu após o segundo toque. Winston, ele pareceu surpreso. Faz séculos que não tenho notícias suas. O que houve? Malcolm, preciso da sua ajuda, eu disse sem rodeios. Ajuda profissional. Houve uma breve pausa. Parece sério. Você está bem? Fisicamente, sim, mas estou com problemas. Problemas sérios com meu filho. Resumi a situação, tentando me ater aos fatos e não me emocionar. Contei a ele sobre o interesse repentino de Redmond nas minhas finanças, sobre a conversa que Thalia ouviu, sobre o plano com a clínica psiquiátrica. Malcolm ouviu em silêncio. Quando terminei, ele respirou fundo. Meu Deus, Winston, isso é mais sério do que eu pensava. Você tem certeza do que ouviu? São alegações gravíssimas. Tenho certeza absoluta, respondi com firmeza. E minha neta ouviu a mesma coisa. Certo. Sua voz assumiu um tom profissional. Vamos fazer o seguinte. Amanhã de manhã, você virá ao meu escritório e discutiremos tudo em detalhes. Enquanto isso, não abra a porta para ninguém, nem mesmo para Redmond. E se ele ou qualquer outra pessoa tentar fazer você assinar algum papel, não assine. Não se preocupe, não vou assinar nada, sorri. Você mencionou um psiquiatra na festa. Lembra o nome dele? Poço de Harlan. Anote tudo o que você lembra sobre ele e aquela clínica da qual a Thalia estava falando. Qualquer detalhe pode ser importante. Depois de conversar com Malcolm, me senti um pouco melhor. Pelo menos agora eu tinha um plano de ação. Preparei um café forte e sentei para anotar tudo o que me lembrava daquela noite enquanto as lembranças ainda estavam frescas. Terminei minhas anotações e verifiquei meu celular. 3 chamadas perdidas de Redmond e 2 de Thalia. Eles não tinham deixado nenhuma mensagem. Era previsível. Provavelmente estavam tentando descobrir o quanto eu sabia e o que eu faria em seguida. Desliguei o celular e fui para a cama, embora duvidasse que conseguisse dormir. Pensar na traição do meu filho me mantinha acordado. Como havíamos chegado a esse ponto? Em que ponto nosso relacionamento havia se deteriorado a ponto de ele estar disposto a me internar em um hospício por dinheiro? De manhã, acordei com a campainha tocando. Pela janela do quarto, vi o carro de Redmond estacionado na garagem. Não abri a porta. O toque continuou por uns 10 minutos. Então, ouvi batidas nas janelas. Finalmente, o som se acalmou e o carro foi embora. Às 10 horas, eu estava no escritório do Malcolm. Sua assistente, uma jovem de sorriso amigável, me conduziu diretamente para dentro do escritório. Malcolm se levantou da mesa para me cumprimentar. Winston, que bom te ver, embora eu preferisse em outras circunstâncias. Apertamos as mãos. Malcolm não havia mudado muito desde a última vez que nos encontramos. Os mesmos olhos astutos, o mesmo jeito confiante. Só o cabelo dele tinha ficado grisalho. Obrigada por me receber, eu disse. Sempre para velhos amigos, ele apontou para uma cadeira. Sente-se. Café. Assenti, e ele apertou um botão no celular, fazendo um pedido para sua assistente. Então, Malcolm sentou-se à minha frente, conte-me tudo desde o começo e não omita nenhum detalhe. Repeti o que lhe dissera ao telefone ontem, mas desta vez com mais detalhes. Descrevi o comportamento estranho de Redmond e Thalia nas últimas semanas, o interesse repentino deles pela minha saúde e finanças, o encontro com Harlan Pitt, o psiquiatra na festa, a conversa que Thalia ouviu. Malcolm ouvia, tomando notas. Quando terminei, ele se recostou na cadeira e bateu a caneta pensativamente no caderno. A situação é realmente grave, disse ele por fim. O que você está descrevendo parece uma tentativa de fraude para tomar seus bens. Se o plano deles tivesse dado certo e você tivesse sido declarado incompetente, Redmond, como parente mais próximo, poderia ter assumido o controle de suas finanças e bens. Então, o que eu faço agora? Primeiro, precisamos proteger seus bens. Agora, estamos assinando uma procuração em meu nome. Isso significa que, mesmo que Redmond, de alguma forma, consiga que você seja declarado incompetente, ele não poderá controlar suas finanças. Parece razoável. Em segundo lugar, vou investigar esse Harlan Pitt e a clínica com a qual ele está associado.
Se eles realmente estiverem envolvidos em práticas questionáveis, podemos reunir provas. Malcolm fez uma pausa, olhando-me diretamente nos olhos. E Winston, precisamos falar sobre Lilian. Ela é uma testemunha-chave, mas também é menor de idade e está sob custódia dos pais. Senti meu estômago se apertar de preocupação pela minha neta. Não quero arrastá-la para isso ainda mais do que ela já está. Redmond e Thalia provavelmente já devem ter percebido que ela me avisou. Entendo sua preocupação, mas o depoimento dela pode ser muito importante, especialmente se isso for a julgamento. Um julgamento? Fiquei chocado. Você acha que chegaria tão longe? Malcolm suspirou. Espero que não. Mas temos que estar preparados para tudo. O que seu filho e a esposa estavam planejando é um crime. E se reunirmos provas suficientes, teremos uma escolha: usar essas informações para pressioná-los ou ir à polícia. A ideia de que meu próprio filho pudesse acabar atrás das grades era insuportável, apesar de tudo o que ele planejava fazer. Mas também percebi que precisava me proteger e proteger Lilian. O que devo fazer com Lilian? Perguntei. Estou preocupada com ela. E se Redmond e Thalia a proibirem de me ver? É possível, Malcolm assentiu. Mas se pudermos provar que eles planejaram ações ilegais, podemos solicitar a custódia parcial de Lilian. É um processo complicado, mas não impossível. Passamos as 2 horas seguintes elaborando estratégias e redigindo a documentação necessária. Malcolm foi minucioso e metódico, explicando cada etapa e as possíveis consequências. Ao final da reunião, tínhamos um plano de ação claro. Quando voltei para casa, descobri que Redmond tinha voltado. Havia um envelope com meu nome na varanda. Dentro, havia um bilhete curto: pai, precisamos conversar. Por favor, me ligue. É importante. Amassei o bilhete e joguei no lixo. Eu não estava pronta para falar com meu filho naquele momento. Precisava garantir que Lilian e eu estivéssemos protegidos primeiro. À noite, Malcolm ligou. Tenho informações sobre Harland Pitt, disse ele sem preâmbulos. E não são boas. Ele tinha um consultório em Santa Fé, mas sua licença foi suspensa devido a reclamações de pacientes. Várias famílias o acusaram de declarar indevidamente seus parentes idosos incapacitados. E agora ele trabalha aqui em Los Lunas. Sim, em uma clínica particular chamada Pine Hills. Ela é especializada em cuidar de idosos com doenças mentais, mas também não tem a melhor reputação. Vários ex-pacientes apresentaram queixas sobre condições e tratamento forçado. Senti um arrepio na espinha. Era para lá que Redmond e Thalia planejavam me mandar. Poderíamos usar essa informação contra eles? Com certeza. Mas precisamos de provas mais concretas do plano deles. Conversas gravadas, provas escritas, algo que ligue Redmond e Thalia diretamente ao esquema. Tem uma gravação da conversa da Thalia que ouvi na festa, lembrei-me. Liguei o gravador assim que ouvi a voz dela. Ótimo, exclamou Malcolm. Essa é uma prova muito importante. Traga-a para mim amanhã. Depois de falar com Malcolm, tentei entrar em contato com Lilian. Eu sabia que ela geralmente chegava da escola por volta das 15 horas, e Thalia costumava sair para trabalhar nesse horário. Eu esperava poder falar com minha neta sem que os pais dela soubessem. Para minha surpresa, a própria Lilian me ligou na manhã seguinte. A ligação era de um número desconhecido. Vovô, sua voz soou baixa e tensa. Sou eu, Lilian. Estou ligando do celular de uma amiga. Lilian. Fiquei tão feliz em ouvir a voz dela. Você está bem? Sim, estou bem, mas meu pai e minha mãe estão muito bravos. Eles pegaram meu celular e não me deixam te ligar. Dizem que você está doente e precisa de ajuda. Você sabe que isso não é verdade, eu disse suavemente. Claro que sim. Havia um tom de indignação em sua voz. Eu os ouvi planejando tudo. Mamãe falou com alguém ao telefone sobre como eles iam te dar pílulas para dormir e te levar para uma clínica, e depois venderiam sua casa para pagar a dívida. Então Lilian ouviu ainda mais do que eu imaginava. Ela confirmou tudo o que eu ouvi naquela noite. Você foi muito corajosa em me avisar, eu disse, e sou muito grata a você por isso. Eu estava com medo que fizessem algo ruim com você. Sua voz tremeu. Papai nunca tinha dito coisas assim antes.
Ele mudou. Eu podia ouvir a dor e a decepção em sua voz. Como deve ser difícil para ela perceber que seus pais eram capazes de tais coisas. Às vezes, as pessoas fazem coisas terríveis quando estão desesperadas, eu disse, tentando encontrar alguma explicação que pudesse amenizar o golpe para ela. Seu pai e sua mãe provavelmente estão com muito medo dos problemas financeiros. Isso não é desculpa, disse Lilia, indignada. Eles queriam te machucar. É horrível. Sim, concordei. E não vamos deixar que façam isso. Já estou trabalhando com um advogado para proteger a mim e a você. Ela ficou surpresa. Estou em perigo? Pensei por um segundo, sem querer assustá-la ainda mais, mas decidi ser sincera, estou preocupada que seus pais possam nos proibir de nos ver, principalmente agora que você me ajudou. Já me disseram que não voltarei a te ver, admitiu Lilian baixinho. Dizem que você é uma má influência para mim. Senti minhas entranhas se contraírem de dor e raiva. Eles estavam levando embora a única pessoa da família que eu realmente amava. Vamos dar um jeito, prometi. O importante é que você fique em segurança. Não faça nada que irrite seus pais, ok? E se acontecer alguma coisa, se você se sentir em perigo, me ligue imediatamente. Ok. Ela concordou. Vovô, preciso ir. Tem alguém vindo. Tenha cuidado, Lilian. E lembre-se, estou sempre do seu lado. Eu sei que sim. Eu te amo, vovô. Eu também te amo. A conexão caiu e fiquei sentado com o telefone na mão, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Lilian estava bem, mas a situação estava ficando cada vez mais tensa. Redmond e Thalia já tinham começado a isolá-la de mim. O que fariam em seguida? Liguei para o Malcolm e contei a ele sobre minha conversa com a Lilian. Que bom que ela confirmou sua versão dos fatos, disse ele. Mas é ruim que já a tenham proibido de falar com você. Precisamos agir mais rápido. O que você sugere? Acho que deveríamos marcar uma reunião com Redmond e Thalia no meu escritório. Uma reunião formal com protocolo. Mostramos a eles que temos provas do plano deles e oferecemos um acordo. Que tipo de acordo? Fiquei surpreso. Eles estavam planejando me internar em um hospício. O acordo não é que os perdoaremos, explicou Malcolm pacientemente. É que não os processaremos se concordarem com os nossos termos, incluindo seu direito de ver Lilian. Parecia razoável. Apesar de tudo o que tinha acontecido, eu não queria Redmond e Thalia atrás das grades. Não tanto pelo bem deles, mas pelo da Lilian. Ela não merecia ser machucada daquele jeito. Certo, concordei. Vamos tentar essa opção. Tudo bem. Vou entrar em contato com eles e marcar uma reunião. Enquanto isso, continue evitando o contato direto e tenha cuidado. Eles podem tentar novamente. Depois de conversar com Malcolm, senti que o plano começava a tomar forma. Tínhamos as evidências. Tínhamos a estratégia. Agora, só precisávamos agir de forma decisiva e rápida. Saí para a varanda dos fundos e olhei para a casinha de passarinho que Lilian e eu tínhamos pendurado recentemente. Os pássaros já estavam começando a se interessar por ela. Pensei em como Lilian ficaria feliz em vê-la e jurei a mim mesma que faria tudo o que pudesse para protegê-la e manter nosso vínculo intacto. Malcolm estava certo. A situação poderia ir a julgamento, mas eu estava disposto a ir em frente se fosse preciso, por mim e por Lilian, que havia arriscado tanto para me alertar do perigo. Malcolm não perdeu tempo. Logo no dia seguinte à nossa conversa, marcou uma reunião com Redmond e Thalia em seu escritório. Para minha surpresa, eles concordaram sem objeções. Talvez o convite oficial do advogado os tenha feito perceber a gravidade da situação. Antes da reunião, Malcolm e eu nos preparamos minuciosamente. Ele compilou um dossiê detalhado sobre Harland Pitt e a clínica Pine Hills, incluindo reclamações de ex-pacientes e medidas disciplinares. Ele também transcreveu a gravação de áudio da conversa de Thalia que fiz na festa e preparou um depoimento de Lilian, com quem se encontrou separadamente. Legalmente, o depoimento dela tem valor limitado dada a sua idade, explicou Malcolm, mas confirma sua versão dos eventos e coloca pressão adicional sobre Redmond e Thalia. A reunião estava marcada para quarta-feira, às 11 horas.
Cheguei meia hora mais cedo para repassar a estratégia com Malcolm. Lembrem-se, disse ele enquanto estávamos sentados em seu escritório, esperando Redmond e Talia chegarem, nosso objetivo não é vingança, mas proteger seus interesses e o bem-estar de Lilian. Tentem manter a calma, aconteça o que acontecer. Assenti, embora estivesse fervendo por dentro só de pensar em conhecer meu filho. Como eu olharia nos olhos depois do que descobrira? Como me conteria para não dizer tudo o que se acumulava no meu coração? Pontualmente às 11 horas, o assistente de Malcolm anunciou a chegada de Redmond e Talia. Eles entraram no escritório com expressões tensas. Redmond parecia pálido e magro, Talia nervosa, mas determinada. Ambos evitaram cuidadosamente olhar para mim. Bom dia, cumprimentou Malcolm, apontando para as cadeiras em frente à sua mesa. Obrigado por terem chegado na hora. Por que essa farsa? Perguntou Talia bruscamente, sem se sentar. Por que fomos convocados? Não é uma convocação, mas um convite para discutir uma situação séria, respondeu Malcolm calmamente. Por favor, sentem-se. Temos muito o que discutir. Relutantemente, eles se sentaram. Redmond continuou a evitar meu olhar, mas Talia olhou para a frente, desafiadora. Então, começou Malcolm, estou representando Winston Perkins em relação às circunstâncias que ocorreram no seu aniversário de casamento, bem como aos eventos que antecederam aquele dia. Do que você está falando? Talia fingiu perplexidade. Winston saiu da nossa festa abruptamente, alegando problemas de encanamento. Ele tem evitado contato conosco desde então. Estamos preocupados com o estado mental dele. Malcolm abriu a pasta à sua frente. Senhora Perkins, temos uma gravação de áudio de uma conversa telefônica que a senhora teve na noite do seu aniversário. Nessa conversa, a senhora discute um plano para injetar pílulas para dormir na bebida de Winston e interná-lo em uma clínica particular, onde ele seria declarado incompetente. O rosto de Talia empalideceu, mas ela rapidamente se recompôs. Isso é ridículo. Não houve nenhuma conversa dessas. Sim, houve, falei pela primeira vez, olhando diretamente para ela. Eu ouvi com meus próprios ouvidos e gravei. Você estava falando com alguém sobre a clínica, sobre a papelada que já havia sido preparada, sobre como você estava usando minha casa e minhas economias para pagar suas dívidas. Redmond finalmente ergueu os olhos. Seus olhos eram uma mistura de medo e raiva. Pai, você não entende. Não, você não entendo, interrompi-o. Você e a Talia estavam planejando me internar num hospício por dinheiro, pela minha casa. Isso não é só uma traição. É um crime. Redmond e Talia se entreolharam, como se estivessem decidindo se continuariam negando o óbvio. Por fim, Redmond suspirou profundamente. Estamos realmente desesperados, disse ele baixinho. Dívidas, a ameaça de perder nossa casa. Não sabíamos o que fazer. E você decidiu me sacrificar? Perguntei, sentindo a raiva crescendo dentro de mim. Seu pai? Não íamos te machucar, exclamou Redmond. A clínica é boa, com condições confortáveis. Não minta para mim, levantei a voz. Eu sei tudo sobre Pine Hills e o Dr. Pitt. Sei das reclamações de ex-pacientes, do tratamento forçado, das medidas disciplinares. Você escolheu aquele lugar não por causa das condições confortáveis, mas porque eles concordaram em participar do seu esquema. Talia lançou um olhar furioso para Redmond, como se o acusasse de revelar o plano. Foi ideia do Harland, disse ela, alternando entre a negação e a transferência de culpa. Ele disse que era prática comum para famílias que enfrentam parentes idosos que não conseguem administrar suas finanças adequadamente. Estou administrando minhas finanças perfeitamente, retruquei. Ao contrário de você. Malcolm levantou a mão, pedindo calma. Voltemos ao assunto. Temos provas de que você planejou ações ilegais contra Winston. Isso é motivo para processo criminal. No entanto, dadas as circunstâncias familiares, estamos preparados para discutir uma alternativa. Que alternativa? Talia perguntou cansada. Um acordo que protege os interesses de Winston e Lilian sem envolver a polícia. Ao mencionar a filha, Redmond estremeceu. O que Lilian tem a ver com isso? Porque ela testemunhou suas conversas, respondi. Ela ouviu você planejando tudo e me avisou, arriscando sua ira. É por isso que ela estava tão estranha na festa, murmurou Talia.
E por que ela estava gritando para você ir embora? Sim, concordei. Sua filha foi corajosa e decente o suficiente para impedir o crime. Redmond abaixou a cabeça, visivelmente envergonhado. Não era nossa intenção envolvê-la. Mas você fez isso, eu disse rigidamente. E agora temos que pensar no bem-estar dela, assim como na minha segurança. Malcolm espalhou alguns papéis sobre a mesa. Aqui está a nossa oferta. Winston está disposto a não tomar medidas legais contra você sob as seguintes condições. Primeiro, você impede qualquer tentativa de interferir nos assuntos financeiros dele. Segundo, você garante que ele tenha reuniões regulares com Lilia. Terceiro, você concorda com ele em quaisquer decisões importantes relativas à criação e educação de Lilia. Você está tentando tirar nossos direitos parentais? Disse Thalia indignada. Não, Malcolm balançou a cabeça. Estamos falando em cooperar no melhor interesse da criança. Winston não reivindica a custódia, mas quer ter certeza de que poderá manter um relacionamento com a neta. Redmond e Thalia se entreolharam novamente, desta vez com certo alívio. Claramente, esperavam termos mais duros. E quanto aos nossos problemas financeiros? Perguntou Redmond, cauteloso. Pai, você sabe que estamos numa situação difícil, não é? Sim, respondi. E se você tivesse vindo até mim e me contado honestamente sobre suas dificuldades, eu teria pensado em como ajudar. Mas depois do que você estava planejando fazer, balancei a cabeça, não posso simplesmente te dar o dinheiro. Então perderemos a casa, disse Redmond calmamente. O banco já iniciou o processo de execução. Olhei para Malcolm, e ele assentiu, compreensivo. Há outra opção, eu disse. Posso ajudá-lo com parte da dívida, mas não diretamente. Vou criar um fundo fiduciário para Lilia, que será administrado por um administrador independente. O fundo cobrirá suas despesas educacionais e médicas, e a critério do administrador, algumas necessidades familiares. Mas o principal permanecerá intocado até que ela atinja a maioridade. Então, você não confia em nós nem para isso? Redmond sorriu amargamente. Você me deu um motivo para confiar em você, perguntei, olhando diretamente nos olhos. Depois de tudo o que você planejou. Redmond não aguentou meu olhar e abaixou a cabeça novamente. É melhor do que nada, interrompeu Thalia. Mas não é o suficiente. Precisamos de muito mais do que isso para resolver todos os problemas. É tudo o que estou disposto a oferecer, eu disse com firmeza. O resto você terá que decidir sozinho. Talvez vender a casa e se mudar para um lugar que você possa pagar. Cortar despesas. Conseguir um emprego extra. Fazer o que pessoas normais fazem quando se encontram em dificuldades financeiras. Thalia queria protestar, mas Redmond a impediu colocando a mão em seu antebraço. Tudo bem, disse ele. Concordamos com seus termos, mas quero que saiba que não era nossa intenção machucá-la. Estávamos apenas confusos. Confuso? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Você estava planejando me internar em um hospício. Isso não é confusão. É uma decisão consciente de prejudicar outra pessoa em benefício próprio. O que você esperava? Explodiu Redmond de repente. Durante toda a minha vida, você priorizou o trabalho em detrimento da família. Perdeu meus eventos escolares. Esqueceu meus aniversários. Criticou minhas decisões. Quando precisei do seu apoio, você sempre encontrou coisas mais importantes para fazer. Isso não justifica o que você planejou, eu disse firmemente. Não, não, concordou Redmond abruptamente. Mas ajuda a entender por que não senti nenhum remorso especial em planejar isso. Você sempre foi um pai frio e exigente. Nunca demonstrou que me amava ou que tinha orgulho de mim. Mesmo agora, quando estou em apuros, você fala sobre fundos fiduciários e condições em vez de apenas ajudar seu filho. Suas palavras me atingiram com mais força do que eu esperava. Havia alguma verdade nelas? Talvez houvesse. Eu nunca fui um pai exemplar. O trabalho realmente muitas vezes vinha em primeiro lugar. Eu não sabia como expressar meus sentimentos. Não sabia como elogiar e apoiar. Mas entre admitir meus erros e justificar as ações deles, havia uma distância enorme. Cometi erros como mãe, admiti. E se você precisa me ouvir dizer que me arrependo, sim, me arrependo.
Mas nada justifica o que você planejou fazer, e principalmente como isso pode ter afetado Lilia. Ao mencionar a filha, Redmond estremeceu novamente. Ela não fala comigo desde aquele dia, disse ele baixinho. Parecia tão decepcionada, como se eu a tivesse traído. Você fez, eu disse. Não só eu, mas ela também. Ela acreditava que o pai era um bom homem. Malcolm tossiu delicadamente, fazendo-se notar. Acho que devemos voltar a discutir o acordo, disse ele. Os termos de Winston são bastante generosos, dadas as circunstâncias. Você evita o processo, recebe apoio financeiro por meio de um fundo fiduciário para Lilian e mantém seus direitos parentais. Em troca, você garante a segurança de Winston e seu direito de ver a neta. Redmond e Thalia se entreolharam e assentiram quase simultaneamente. Concordamos, disse Redmond. Ótimo. Malcolm empurrou os papéis na direção deles. Então vocês precisam assinar estes papéis. E, claro, esperamos que vocês cessem todo o contato com o Dr. Pitt e a clínica Pine Hills. Enquanto liam e assinavam os papéis, olhei para Redmond e pensei em como tínhamos chegado a esse ponto. Meu único filho, a quem eu amava a todo custo, planejava me machucar por dinheiro. Como isso pôde acontecer? Onde eu havia errado na criação dele? Ou não era só eu, mas suas próprias escolhas, a influência de Thalia, as pressões de uma sociedade que exigia cada vez mais bens materiais? Depois que todos os documentos foram assinados, Malcolm os reuniu e colocou em uma pasta. Agora, vamos ao lado prático, disse ele. Winston gostaria de ver Lilian todo fim de semana, de sábado a domingo. Isso é aceitável? Sim, Redmond assentiu sem olhar para mim. Mas primeiro precisamos falar com ela. Explicar a situação. Tudo bem, concordei. Mas não tente colocá-la contra mim ou fazê-la se sentir culpada por me ajudar. Não vamos, disse Redmond baixinho. Ela já está chateada o suficiente. Quando a reunião terminou e Redmond e Thalia foram embora, fiquei sentada no escritório de Malcolm, sentindo um estranho vazio por dentro. Foi uma vitória. Eu havia me protegido e garantido que poderia ver Lilia. Mas a que custo? Um rompimento permanente com meu filho. Você fez a coisa certa, disse Malcolm, como se lesse minha mente. Eles tiveram que sofrer as consequências dos planos deles. E os termos que você ofereceu foram mais do que generosos. Eu sei, suspirei. É que ele ainda é meu filho. E foi por isso que você não o processou, Malcolm me lembrou. Você se protegeu e protegeu Lilia, mas deu a ele uma chance de consertar as coisas. Foi a melhor coisa que você poderia ter feito naquela situação. Talvez ele estivesse certo. Mas, no fundo, eu ainda me sentia amargurada por meu relacionamento com Redmond ter chegado a esse ponto e pela percepção de que agora eles provavelmente nunca se recuperariam. No dia seguinte à reunião, revisei meu testamento. Malcolm me ajudou a redigir um novo documento que transferia a maior parte do meu patrimônio para um fundo fiduciário para Lilia. Deixei para Redmond uma parte mínima, apenas o suficiente para impedi-lo de contestar o testamento, mas não muito mais. Tem certeza de que é isso que você quer fazer? Perguntou Malcolm quando terminamos. É uma decisão bem difícil. Tenho certeza, concordei. Depois do que aconteceu, não posso confiar meus bens a Redmond. E Lilian é a única nesta família que fez a coisa certa, apesar do medo e da pressão. Ela merece. Naquela mesma semana, Malcolm e eu criamos um fundo fiduciário para Lilian e transferimos parte das minhas economias para ele. O próprio Malcolm, um homem em quem eu confiava plenamente, tornou-se o gestor do fundo. Ele deveria garantir que o dinheiro fosse usado para o fim a que se destinava, para a educação de Lilia, suas necessidades médicas, e dentro de limites razoáveis, para apoiar a família em situações críticas. No sábado, Redmond trouxe Lilian para minha casa, como havíamos combinado. Ele pareceu constrangido e evitou fazer contato visual comigo. Lilian, por outro lado, se jogou no meu pescoço assim que saiu do carro. Vovô, senti tanto a sua falta. Abracei-a, sentindo meus olhos se encherem de lágrimas. Também senti sua falta, querida. Redmond recuou, cambaleando de um pé para o outro. Vou buscá-la amanhã às 6, ok? Disse ele finalmente. Certo, concordei. Estaremos prontos. Ele olhou para Lilian com uma estranha mistura de culpa e ternura. Comporte-se,
Ok. Claro, pai, ela respondeu. Mas sua voz não tinha o tom caloroso que ela costumava usar para falar com ele antes. Quando Redmond saiu, Lilian e eu entramos em casa. Percebi que ela olhava ao redor com uma expressão diferente, como se estivesse vendo tudo sob uma luz diferente. Você está bem? Perguntei enquanto nos acomodávamos na varanda com limonada. É. Ela assentiu, mas seus olhos diziam o contrário. É que, e está tudo tão estranho agora em casa com a mamãe e o papai. Eles estão te tratando mal? Fiquei preocupado. Não, não, respondeu ela apressadamente. Pelo contrário, eles ficaram meio cautelosos, como se tivessem medo de me chatear. Mamãe não me obriga mais a usar vestidos que eu não gosto. Papai me pergunta o que eu quero fazer neste fim de semana. Eles nem discutem na minha frente. Ela ficou em silêncio por um momento. Mas eu ainda sei o que eles fizeram ou queriam fazer, e não consigo esquecer. Suspirei. Lilian havia enfrentado a traição das pessoas mais próximas cedo demais. Isso deixaria uma cicatriz que não cicatrizaria tão cedo. Sabe, comecei cautelosamente, as pessoas às vezes fazem coisas terríveis quando estão com medo ou desesperadas. Isso não as desculpa, mas ajuda a entender. Seus pais estavam em uma situação muito difícil por causa de dívidas. Eles entraram em pânico e tomaram uma decisão terrível. E você? Ela me perguntou diretamente. Eles te amam? Eu não sabia o que dizer. Redmond me amava? Ou os anos de relacionamentos tensos, mal-entendidos e ressentimentos mútuos transformaram o amor em outra coisa, uma mistura de obrigação, hábito e aborrecimento? À sua maneira, sim, eu disse finalmente, mas nossos relacionamentos sempre foram complicados, e o que aconteceu não tornou isso mais fácil. Lilian balançou a cabeça, pensativa. Ainda acho difícil entender como eles puderam conceber uma coisa dessas. Eu jamais. E é por isso que estou tão orgulhosa de você, interrompi. Você fez a coisa certa em uma situação muito difícil. Foi preciso muita coragem. Ela deu um sorriso fraco, e eu vi naquele sorriso um vislumbre da velha Lilian, a menina despreocupada e curiosa que vinha me visitar todo mês para construir casas de passarinho e observar pássaros. Sabe de uma coisa, eu disse, tentando animá-la. Vamos ver como está nossa casa de passarinho. Parece que já ganhou novos moradores. Passamos o fim de semana tentando não pensar nos acontecimentos recentes. Caminhamos, cozinhamos juntos. Mostrei a ela como usar as novas ferramentas na garagem. No domingo, fomos ao lago, onde Lilian pôde observar pássaros para seu projeto escolar. Aos poucos, a tensão a deixou. Ela começou a rir e a conversar novamente, como de costume. Quando chegou a hora de ir para casa, de repente ela me deu um abraço apertado. Obrigada, vovô, sussurrou, por criar este lugar para mim. Aqui eu me sinto normal. Suas palavras me tocaram profundamente. Apesar de todos os meus erros como pai, eu parecia ter conseguido ser um bom avô. E agora era meu trabalho proteger esta pequena ilha de normalidade para Lilian até que ela crescesse e pudesse criar uma vida própria. Redmond chegou pontualmente às 6, como prometido. Parecia cansado, mas mais calmo do que no dia em que nos conhecemos na casa do Malcolm. Como foi? Perguntou, olhando para Lilian. Ótimo, ela respondeu. Fomos ao lago e vimos tantos pássaros. Anotei tudo para o meu projeto. Que ótimo, Redmond assentiu e se virou para mim. Obrigado por cuidar dela. Sempre, respondi simplesmente. Nossos olhares se encontraram e, por um instante, vi algo em seus olhos, talvez arrependimento, talvez a percepção de que algo irreparável havia acontecido entre nós. Mas o momento passou rápido, e ele se virou. Temos que ir, disse a Lilian. Mamãe está nos esperando para o jantar. Enquanto eles iam embora, fiquei na varanda, observando o carro desaparecer. Uma sensação estranha me invadiu, uma mistura de amargura por estar separada do meu filho e alívio por ter conseguido manter contato com Lilian. Malcolm estava certo. Alguns relacionamentos não podiam ser reparados. O que acontecerá entre Redmond e eu deixará uma ferida profunda demais para cicatrizar. Talvez, com o tempo, a dor diminuísse e pudéssemos nos comunicar com mais calma. Mas a confiança havia sido quebrada e era improvável que algum dia fosse totalmente restaurada.
No entanto, havia um raio de luz nessa triste história: Lilia, uma garota inteligente e corajosa que arriscou tudo para fazer a coisa certa. Agora, minha principal tarefa era protegê-la das consequências dos erros dos adultos, criar um porto seguro para ela, onde pudesse ser ela mesma. Voltei para dentro de casa e fui até a janela com vista para o quintal. A casinha de passarinho que Lilian e eu tínhamos instalado estava agora ocupada. Um passarinho se agitava, montando seu ninho. A vida continuava, não importava o que acontecesse. Embora muito tivesse sido perdido, algo importante havia sido salvo.